Hoje a gente vai falar sobre adquirindo bons hábitos nos cães. Se você levou para casa um filhotinho e você vai ter que ensinar praticamente tudo para ele, é importante, primeiro, saber que vai ter vários erros, claro, né? Ele não tem como já nascer muito educado e fazer todas as necessidades no lugar certo e fazer tudo certo. Então, a paciência é muito importante, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para que tudo seja muito claro. Quer dizer, evitar os discursos tipo, ai, você fez xixi no meu tapete novo que custou uma fortuna. Quer dizer, isso tudo não ajuda, isso tudo acaba confundindo, porque ele sabe, quer dizer, que fez errado, mas não fica muito claro. É fundamental que a gente tenha um segundo tom de voz. É normal que a gente faça aquela voz carinhosa, infantil, para eles o tempo todo, e é sempre muito importante que a gente mude o tom na hora da bronca, para que ele saiba que aquela não foi uma coisa boa. E isso é um monte de ponto de adestramento que de repente vou falar em outro momento, mas dá para a gente fazer se ele vai passear na rua, se ele tem quintal ou se tem aquela fraldinha que a gente põe no chão, porque eles são muito pequenininhos, como se fosse uma folha em branco, e a nossa obrigação é ensinar tudo para eles da maneira que a gente quiser, da maneira que a gente é na casa da gente. Então, o teu sistema é o que vai prevalecer. Se você leva para passear, se você tem quintal ou se você tem aquela fraldinha. E aí, quanto mais firme você for, não, sim, que quando ele fizer certo, que agrade, ganha aquela raçãozinha pequenininha que tem hoje em dia, aquelas bem pequenininhas, dá para ele quando ele fizer xixi no lugar certo. Sempre está reforçando com aquele tom de voz agradável de que você fez bonito, e quando ele fez errado, deixar claro que não foi bom. Tira dele dali, põe no lugar certo. E outra coisa que a gente tem que fazer é evitar, especialmente nos primeiros tempos, deixar muita coisa em cima do sofá, em cima dos lugares, meia, roupa, coisas que a gente acaba criando situações para eles que tem gente que dá um chinelo velho para ele brincar quando é pequeno. E ele não vai ter ideia que aquele chinelo velho é possível, mas aquele sapato novo não é possível. Então, quando ele faz uma coisa dessa, mordeu, arrebentou um sapato novo e você fala, você pegou meu sapato novo, para ele não tem diferença. Uma almofada velha, um pano velho, com uma echarpe sua nova, ele não tem essa noção. Então, é importante que a gente deixe, quer dizer, no caso de meias, além de ser chato, ainda ele pode morrer e engolir uma meia. O que acontece, eu que assisto o programa de veterinário do mundo inteiro, já vi cães com 2, 3 meias na barriga. E aí tem que fazer uma cirurgia para tirar. E isso é uma coisa que a gente pode no início, porque os cães têm uma coisa muito incrível, que eles aprendem muito pequenos, ou se ele é um cão adulto e tomara não tenha péssimos hábitos, que a gente consiga lidar com isso, e aí ele meio que deixa para lá. Se no primeiro ano ou nos primeiros anos você limitou muito a bagunça para que ele não pegue que não tenha meia no chão, que não tenha chinelo no caminho, quer dizer, ele meio que lida com isso melhor. Claro que todo tem N tipos de cães, tem N raças, tem N situações que a gente vai tendo que lidar, mas o que a gente pode fazer desde o começo, mesmo que ele já venha adulto, a gente buscar naquela observação que eu falei no vídeo anterior, saber que hábitos ele tem, o que ele veio com ele da outra casa, ou do abrigo, ou da rua. Como eu disse, eu tinha um cão que tinha pavor de vassoura. A gente descobrir qual é o jeito dele, né? O que ele trouxe já da vida dele, ou se de repente não tinha nada disso. Mas é importante que a gente não crie problemas.
Quer dizer, se você não quer que ele fique pedindo comida do seu lado quando você está almoçando ou tomando café, não dê nada, porque ele não vai pedir se ele não souber que ali tem uma coisa boa. Quando você está cozinhando na cozinha, está em pé no fogão, você for dando umas coisinhas para ele, ele vai saber que se ele encostar ali, alguma coisa vai acontecer. Então, normalmente, quem inventa somos nós. A gente dá para eles algumas coisas, só que daí, quando você está sozinha tomando seu café, você vai dando um pãozinho para ele, um queijinho, e a hora que chega a visita, sua família, um almoço, aí você não quer que ele venha pedir, porque daí ele pede para você e pede para os outros também. Então, aí você quer que ele se comporte. É fundamental que a gente se policie às vezes, porque às vezes dá dó, às vezes a gente tem vontade de fazer uma graça, mas saber que quanto menos possibilidade a gente der deles criarem uma mania nova, melhor para eles, porque daí eles não vão levar bronca na hora que eles forem fazer aquilo que na cabeça deles é permitido. Porque se você, quando está tomando café da manhã, todo dia você dá uma coisinha para ele sabe que aquilo tá bom, aquilo é permitido. Aí na hora que ele vai fazer, quando tem gente em casa, quando tem família, visita, aí ele vai levar bronca e ele, é como se ele, sabe, se ele pudesse falar, ele dizia assim, mas pô, ontem nós estávamos fazendo isso, hoje não pode? A gente tem que tentar, às vezes, se realmente se policiar, para não inventar moda para eles, para que eles achem, porque cada vez que a gente permite alguma coisa e faz com amor, faz com carinho e com alegria, eles acham que tá ótimo, vou fazer isso amanhã de novo. E aí, quando vai chegar no outro momento, quer dizer, se você deu uma sandália velha para ele brincar, ou uma almofada velha, é isso aí, opa, um brinquedo novo. Então, quanto mais coisas ele tiver dele, brinquedos, do que ele gostar, tem uns que adoram pelúcias, outras adoram aquelas cordinhas, tem outros que não gostam muito de nada, mas quanto mais a gente puder incentivar eles a ter as coisas dele, sabe? Brincar com o que é dele, brincar com as coisas dele e não brincar com a gente. Outra coisa muito importante também nos cães é que eles não aprendam a brincar de morder. Porque quando eles são muito pequenininhos, às vezes eles fazem isso por necessidade de estar trocando a dentição, a gengiva está coçando e eles precisam morder alguma coisa. Então, sempre que ele for morder a mão da gente, a gente oferece uma coisinha dura, uma cordinha, aqueles ossinhos naturais de couro. A gente sempre está trocando com eles. Quer dizer, a minha mão não, mas eu te dou isso. O pé não, mas eu te dou... Porque assim, se você aceita que ele faça isso no primeiro momento, ele vai achar que tá bom, que brincar, que a sua mão é um brinquedo também, que o seu pé é um brinquedo. Então, não permita que ele morda, porque é um hábito muito difícil de tirar mais tarde. E às vezes eles ficam com o dente muito maior e ficam pegando o calcanhar, pegando, que é uma coisa que, sabe, se você trocar com ele te foi ameaçar, você já tá da mão com uma coisinha, que daí ele vai satisfazer a coceira ou a coisa que ele precisa morder na época que tá trocando dente, que tá... E aí ele já sabe que aquilo é legal também, ele não precisa morder a sua mão. É importante que ele saiba que a sua mão não é brinquedo, que o seu pé não é brinquedo, os brinquedos dele são os brinquedos dele. Quanto melhor a gente fizer nos primeiros tempos, nos primeiros meses, no primeiro ano de vida deles, às vezes dói o coração um pouquinho, às vezes é difícil um pouquinho, mas é felicidade pro resto da vida. É menos bronca, menos surpresas chatas, porque eles precisam gastar energia, eles precisam fazer coisas. Se ele não passeia, se ele não tem quintal, se ele não tem nada para fazer, ele vai buscar o seu sofá. Qualquer coisa que tiver ali sobrando e que seja interessante. Então hoje tem tantas coisas, tantos brinquedos interativos, tem aqueles que você põe comida dentro, que ele fica lá tentando tirar. E são muitas coisas que a gente pode para que ele deixe a sua casa em paz
e ele fique feliz, brincando e tendo a vida mais feliz possível. Então, esses bons hábitos só são coisas muito importantes para que a gente tenha uma vida em paz e feliz, especialmente para eles que querem nos agradar sempre. A gente sabe que o negócio deles é nos agradar. E quando eles têm que levar bronca, eles ficam chateados e a gente não quer isso, tá bom? Até o próximo.